Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana pós-carnaval, né? O carnaval terminou aí na terça-feira, na maioria dos estados. Tem alguns estados que estendeu até o domingo, né? Domingo ainda teve aquele chorinho de carnaval no domingo, com alguns blocos, mas a princípio o carnaval acabou. Por quê? No Brasil, o carnaval não acaba nunca, né? Aqui no Brasil, o carnaval não acaba nunca. Nós temos aí o carnaval do Banco Master, carnaval do INSS, e assim o carnaval vai rolando, né? Uns se fantasiando de palhaço e a vida que segue. Bom, mas pós-carnaval, né? Como a gente falou, temos Campeonato Brasileiro. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Porém, não teremos os 10 jogos, porque neste mesmo meio de semana temos pré-Libertadores e decisão de Recopa Sul-Americana. Então, temos três times envolvidos, Botafogo, Bahia e Flamengo, não vão jogar. E como não tem nenhum confronto entre eles, são três jogos a menos na quarta rodada, neste meio de semana. Esses jogos serão colocados em outra data aí. Então, a quarta rodada neste meio de semana, dos dias aí 24 não, 25 e 26, né? Que é quarta e quinta-feira, teremos sete jogos do Brasileirão. Botafogo e Bahia, que jogam a pré-Libertadores, a segunda partida da pré-Libertadores. Os dois perderam a primeira partida. Os dois perderam por 1-0. Agora decidem em casa. Eu acredito que o Botafogo e Bahia avancem para a próxima fase. Jogam na quarta-feira. E na quinta-feira, o Flamengo, que também perdeu por 1-0 fora de casa para o Lanús, joga no Maracanã para decidir essa Recopa. Então, Botafogo e Bahia jogam na quarta e o Flamengo joga na quinta. Campeonato Brasileiro, também quarta e quinta-feira. Bom, vamos lá, para a gente falar sobre essa rodada e dar os palpites, obviamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo, tá? Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrita hypar, você vai lá e clica. Então vamos lá, galera. Aqui para a quarta rodada. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui o meu vídeo para carregar, senão daqui a pouco ele acaba, aí me arrebenta aqui. Deixa eu botar aqui o bichinho para carregar. Vamos lá aqui para a gente falar sobre a quarta rodada. Bom, na quarta rodada teríamos Botafogo e Vitória na quarta-feira, dia 25. Obviamente não vamos ter, porque na quarta-feira o Botafogo vai estar jogando pela pré-Libertadores. Na quarta ou na quinta-feira teríamos Flamengo e Mirassol aqui no Maracanã. Também não vamos ter, porque o Flamengo está decidindo a Recopa. Na quarta-feira também teríamos Bahia e Chapecoense. Também não vai ter, obviamente, porque o Bahia está decidindo sua vaga na pré-Libertadores. Aí começam os jogos. Quarta-feira, dia 25/2, 7 horas da noite, Bragantino e Atlético Paranaense. Bragantino e Atlético Paranaense. Cara, bom jogo. Jogo equilibrado, tá? Jogo equilibrado. O Bragantino foi eliminado agora do Campeonato Paulista, tá? Pelo São Paulo. O Atlético Paranaense não ganhou ou não chegou à final do Campeonato Paranaense. Perdeu a última partida para o Corinthians em casa pelo Campeonato Brasileiro. Os dois têm 6 pontos. Os dois têm 6 pontos. O Atlético Paranaense está na frente pelo saldo de gols. O Atlético Paranaense é o sexto, o Bragantino é o sétimo. Cara, um jogo muito equilibrado, irmão. Um jogo muito equilibrado.
Jogo muito equilibrado, cara. Jogo muito equilibrado. Cara, Bragantino e Atlético Paranaense eu vou de empate. Bragantino e Atlético Paranaense. E não vou nem empate ou Bragantino ou empate Atlético Paranaense. Não. Bragantino e Atlético Paranaense eu vou de empate. Também na quarta-feira, dia 25/2, também 7 horas da noite, conhecido como 19 horas, Remo Internacional. O Remo está, se não estiver enganado, o Remo está na final do Campeonato Paraense. O Internacional chegou à final do Campeonato Gaúcho e vai enfrentar o Grêmio. O Remo acho que enfrenta o Paysandu na final, se não estiver enganado. Mano de campo do Remo. Mano de campo do Remo. Cara, o Remo está aqui na 16ª colocação com 2 pontos. Ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. E o Internacional está na zona de rebaixamento com 1 ponto. Em 3 jogos, o Internacional fez 1 ponto. Porra. Remo Internacional. Remo e Internacional. Cara, também vai ser um jogo bem complicado, parceiro. Vai ser um jogo bem complicado para os dois. Remo e Internacional. Óbvio que o Internacional, mesmo estão na zona de rebaixamento, tem que ter melhores jogadores que o Remo, né? Mas o Remo montou um time com experiência. Cara, Remo Internacional, jogar lá não deve ser fácil, tá? Jogar lá não deve ser fácil. Remo Internacional. Cara, em outros tempos você falava, não, Internacional favoritaço. Mas hoje não dá para colocar o Internacional na boa. É favorito contra ninguém. Não dá, principalmente fora de casa. Cara, mas eu vou botar empate ou internacional. Remo Internacional, eu vou botar empate ou internacional. Também na quarta-feira, dia 25/2, 7h30 da noite, Coritiba e São Paulo. Coritiba também fora da final do Campeonato Paranaense e o São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista. O momento é do São Paulo, né, cara? O time do São Paulo aparentemente melhor. Eu falo aparentemente porque futebol se decide dentro de campo. Mas Coritiba e São Paulo. Curitiba e São Paulo. Cara, o Coxa tá aqui na 10ª colocação com 4 pontos. Uma vitória, um empate e uma derrota. O São Paulo tá aqui na 2ª colocação com 7 pontos. 2 vitórias e um empate. É o vice-líder do campeonato. Curitiba e São Paulo, eu vou de São Paulo. Curitiba e São Paulo, eu vou de vitória do São Paulo. Também na quarta-feira, dia 25/2, 8 horas da noite, Cruzeiro e Corinthians. Jogaço, 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 jogaço. O Corinthians conseguiu passar aos trancos e barrancos para as semifinais do Campeonato Paulista, né? Foi para os pênaltis com a Portuguesa, estava perdendo de 1-0, conseguiu empatar, foi para os pênaltis, foi 8-7 para o Corinthians, acabou o Corinthians se classificando. E o Cruzeiro chegou à final ou à semifinal do Campeonato Mineiro, se eu não estiver enganado, né? Ou foi isso? Acho que foi. Acho que foi isso. Ou tá ainda na semifinal. Mano de campo do Cruzeiro. Cruzeiro de Tite. Né? Corinthians de Dorival. Hoje o Dorival é mais treinador do que o Tite. Cara, pra mim o Corinthians não perde pro Cruzeiro lá não, irmão. Pra mim o Corinthians não perde não. Eu vou de empate o Corinthians. Cruzeiro e Corinthians eu vou de empate o Corinthians. O Cruzeiro é o último colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas um empate. E o Corinthians está aqui na 5ª colocação com 6 pontos, uma derrota e 2 vitórias. Eu vou de empate o Corinthians. Para mim, o Corinthians não perde para o Cruzeiro. Também na quarta-feira, dia 25/2, 9h30 da noite, Palmeiras e Fluminense. Eu acho que esses dois times são os 2 melhores times no momento. Eu acho que eu colocaria ali até o São Paulo também vive um momento bom, tá? São os 3 ali, São Paulo, Palmeiras e Fluminense. Mas teremos esse confronto Palmeiras e Fluminense, mano de campo do Palmeiras, né? Primeiro encontro de John Arias com o Fluminense, né? Depois que ele saiu, foi lá para fora, não deu certo,
Porque se você vai, fica 6 meses lá e volta, é porque você não deu certo. Tá? Se desse certo, tinha ficado. Então, não deu certo. Vamos. É, 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 Diego gosta de fazer comparação, né? Ah, mas não deu certo. Porque eu tô falando isso, não é nem clubismo, é que tem alguns jogadores. Ah, o cara foi para lá, ficou 2 anos e voltou. Porra, mas ele pelo menos ficou 2 anos. Ele bateu cabeça. Igual o Gerson, bateu cabeça na Europa para lá e para cá, mas chegou a ficar um tempo, aí voltou, foi de novo até um tempo. O Paquetá, que nem compara muito, mas o Paquetá foi, ficou lá 6 anos, 7 anos, sei lá, e voltou agora. Então, não dá para comparar. O John Arias não deu certo na Europa. Ficou 6 meses e voltou. Não estou falando que ele não joga bola. Grande jogador, joga muito, mas não deu certo lá. Mas aqui no Brasil, óbvio que ele dá certo, que ele é muito mais jogador que a maioria. Palmeiras e Fluminense. Cara, bom jogo. Palmeiras é o líder do campeonato e o Fluminense é o terceiro colocado. Tá todo mundo com 7 pontos ali, inclusive o Bahia, né? Também tá ali com 7 pontos. Cara, bom jogo. Palmeiras e Fluminense. Bom jogo. Só tem um problema para mim. O Fluminense está vivendo um bom momento, mas a zaga do Fluminense é ruim. A zaga do Fluminense é fraca. A zaga do Fluminense ainda vai deixar o Fluminense na mão, tá? É, Palmeiras e Fluminense. Bom jogo, cara. Bom jogo. Bom jogo. Cara, eu vou de empate ou Palmeiras. Palmeiras e Fluminense eu vou de empate ou Palmeiras. Também na quarta-feira, dia 25/2, 9h30 da noite, Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho. E no Campeonato Mineiro, deixa eu até dar uma observada aqui. Não. O Campeonato Mineiro a gente ainda está na semifinal. Tá? A primeira partida da semifinal, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre e o Atlético Mineiro empatou com o América Mineiro. Então ainda estamos na semifinal. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro está na 15ª colocação, ainda não venceu, 3 jogos, o Atlético Mineiro ainda não venceu, tem 2 empates e uma derrota, e o Grêmio é o 13º com 2 derrotas e uma vitória, ou seja, não estão começando lá muito bem não, né? Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio já está na final. Será que vai poupar para a final do Gauchão? Deixa eu ver aqui. O, o Gauchão quando é a final. Deixa eu ver aqui. O Gauchão quando é a final. Pá, Gauchão quando é a final. Deixa eu pegar aqui. Ué, não tem aqui quando é a final, cara. Que, que meleca. Eu não sei aqui quando é a final. Queria dar uma olhada aqui para ver quando é a final, se já tem aqui final. Final, o primeiro jogo do Grenal é domingo, dia 1º. Será que o Grêmio vai poupar? Será que o Grêmio vai poupar jogando em casa contra o Atlético Mineiro? Jogar na quarta. Cara, se começar a poupar no Campeonato Brasileiro, começa a ver nego se distanciar e ficar muito colado no Z4, né? E os dois já estão colados no Z4, né? Grêmio e Atlético Mineiro. Cara, vou ser bem sério, esse tem cara de não ser um jogo muito bom, não. Grêmio Atlético Mineiro eu vou de empate. Grêmio Atlético Mineiro eu vou de empate. E fechando a rodada na quinta-feira, dia 26/2, 7 horas da noite, Santos e Vasco da Gama. O Vasco da Gama agora, não sei nem quem é o treinador do Vasco, né? O Vasco da Gama está na 17ª colocação com 1 ponto e o Santos na 18ª também com 1 ponto. Nenhum dos dois venceu no Campeonato Brasileiro. Rapaz, porra, tem cara de ser doído esse jogo, mas acho que não. Vai ser um jogo aberto. Santos e Vasco da Gama, os dois precisando vencer. O Vasco da Gama tem jogo contra o Fluminense pelas semifinais do Campeonato Carioca no final de semana, mas perdeu de 1-0 só para o Fluminense, ainda dá para o Vasco virar. O problema é que o Vasco não tem time, né? E nem treinador nesse momento. Eu acho o time do Santos melhor do que o do Vasco. O Santos foi eliminado pelo Novo Horizontino no Campeonato Paulista, né? Com o erro do Neymar, coisa e tal.
Santos e Vasco. Cara, quem será o treinador do Vasco? Será que o Vasco tem treinador já, cara? Que o Vasco da Gama já tem treinador? É, será? Hum, rapaz, eu acho que o Vasco não tem treinador ainda não, cara. Eu acho que não tem não. Ele deve ir aí com. Deve ir aí com o interino, alguma coisa assim, né? Cara, pegar aqui para ver se tem alguma coisa do Vasco, né? Uma entrevista para coisa e tal. Mas eu acho que não. É, cara, Santos e Vasco. Cara, eu vou de Santos. Santos e Vasco, eu vou de Santos. Então tá aí a minha análise e meus palpites para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Só lembrando, com menos 3 jogos. São 7 jogos neste meio de semana. Um abraço.